Como é a prova de cabo fuzileiro naval? Eu recebi essa pergunta recentemente por um dos inscritos aqui do canal. Eu tô aqui com esse livro aqui para dar uma ilustração, né? Só que não é da prova de cabo não, tá? Esse aqui é o preparatório para o fuzileiro naval que eu tenho. É meu preparatório, desenvolvido juntamente com o método QR, antigo método QR, que agora é a prova militar. Então assim, você chegou, caiu de paraquedas, ainda nem é cabo, ou nem soldado na verdade, e você já tá querendo saber sobre a prova de cabo, mas ainda tem que passar na prova de soldado, então tá aqui, um preparatório voltado para você estudar e passar. Isso aqui é um livro físico, tá? É um livro físico à parte, que você pode pagar o custo por fora. Se eu não me engano, tá R$ 67,00 esse livro, mas a gente não vende separado. Por quê? Porque todos esses QR Code aqui, todos esses QR Code aqui do livro, ele te direciona para vídeos de resolução, ou seja, tu vai responder aqui uma questão, aí tu tá na dúvida, poxa, respondi aqui, não sei se tá certo, tu vai apontar a câmera do celular para cá, ou se você estiver dentro da plataforma, clica nesse QR Code aqui e tu vai ser direcionado para um vídeo dentro da plataforma. Por isso que não dá para vender separado, porque ele é um complemento do preparatório. Então é um preparatório voltado para o fuzileiro naval, vai ter videoaulas específicas de todo o assunto do edital, voltado para o concurso do CFN, dentro da plataforma, além de ser uma plataforma estilo Netflix, gamificada, com ranqueamento de posição. Vai ter, além das videoaulas, vai ter simulados, exercícios simulados exclusivos, tá? Que a gente desenvolveu para o CFN, você não encontra no Google ou em qualquer outro lugar. Tem provas anteriores lá dentro também, tem curso de técnica de estudo, que é um bônus que eu desenvolvi para te ajudar a estudar do jeito certo para o CFN. Então tá tudo lá dentro. Se quiser, o link tá na descrição, comentário fixado. Isso aqui é para quem ainda nem se tornou soldado. Mas bora lá. Ainda em mãos, eu quero falar agora sobre a prova de cabo fuzileiro, né? Muita gente me mandou pergunta perguntando sobre isso. Pô, Cabão, como que é a prova? O que cai? É português? É matemática? É o quê? Como que é desenvolvido? Quantas matérias? Quanto tempo de estudo você teve aí para passar? Você passou na sua primeira tentativa? Quantas chances tem? Vamos lá, vamos por parte. Primeiro ponto. A prova de cabo fuzileiro naval é um critério, é um direito que todo soldado fuzileiro naval tem para poder fazer. Na minha etapa, você fazia a prova no seu terceiro ano de soldado. Então, quando chegava no terceiro ano de soldado, você tinha a oportunidade de escolher as opções que você queria cursar. Se eu não me engano, cerca de 15 especialidades disponíveis, juntando aí com as subespecialidades de aviação naval. Então, eu não consigo lembrar tudo aqui, mas tem algumas que eu posso lembrar. Por exemplo, aqui eu... Opa, desse lado. Aqui eu escolhi, foi corneta e tambor. Tá aqui, ó. A corneta representa muito, então cabo fuzileiro naval, do quadro de corneta e tambor. Não sei se está dando para ver aqui, mas a corneta está dando, né? Então assim, existe a especialidade de corneteiro, que é a corneta e tambor, para você ir para a banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais ou dar serviço como corneteiro, aqueles toques de rotina, de cerimônia e tudo mais. Tem a especialidade, a famosa, né, de infantaria, a geralzona, que todo mundo ali que entra pro fuzileiro ou antes do fuzileiro já sabe, já conhece. Então, infantaria, tem artilharia, tem engenharia também. Que mais? Tem MO, que você pode se tornar motorista. Tem blindados para você poder manobrar ali os blindados, as viaturas blindadas aí do CFN. Tem enfermaria para você ser enfermeiro ou enfermeira. Tem aviação naval, que é a melhor especialidade voltada para o CFN, porque uma vez que você se torna aviador naval, você vai ali ou servir se eu não me engano, cara, você vai para São Pedro da Aldeia para poder cursar, e aí você ganha 20% em cima do soldo por conta dessa especialidade, por conta das horas de voo e tal. Enfim, você recebe aí um valor a mais no seu salário. Para você ter noção, essa especialidade de aviação naval. Eu conheci um cabo, que na época era cabo, hoje é sargento, que eu era soldado em Manaus e ele fez o Operações Ribeirinhas, tá aqui, ó, fez a Operações Ribeirinhas comigo em 2019. E ele era cabo aviador. Então, como ele servia em Manaus, se você não sabe, é uma área alfa. A gente fala de uma área especial, porque é região de fronteira. E quando é uma área alfa, você recebe 20% em cima do soldo. Então, todos os militares que servem em Manaus recebem o seu salário normal, mais 20% incluso, em cima do soldo dele.
Esse cabo aviador, ele recebe 20% de área alfa, no caso ele recebia lá 20% de área alfa, e por conta dele ter a especialidade de aviação naval e te contava horas de voo e tudo mais, ele recebia 20% a mais também. Então ao total eram 40% em cima do soldo. Então, cara, já é um LED bem maior, né? Então você vê, é uma especialidade que é good, porém é uma especialidade muito difícil. Daqui a pouco eu vou falar sobre elas, né? Mas é basicamente isso. Então tem, além dessas aí, deixa eu ver se eu lembro mais de outra. A escrita também é uma outra especialidade. Eletrônica também é uma baita especialidade aí pra galera que quer nessa área de computação, na área de tecnologia da Marinha, do CFN propriamente dito ali. É uma área muito boa também. Enfim, tropa, eu não vou conseguir lembrar tudo aqui. Perdoe os outros guerreiros aí que tá nessa especialidade. Acabou fugindo aqui, não lembro do resto. Mas é basicamente, são cerca de 15 especialidades. Se eu lembrar, eu deixo aqui na tela aqui para vocês dar uma olhada, safo. Você escolhe essa especialidade antes de fazer a sua prova. Então, na minha época, era no terceiro ano, você escolhia, no início do ano ali, e na metade do ano ali, no segundo semestre, você fazia a prova. No caso, eu fiz a prova de cabo no segundo semestre ali do ano, de 2020. E você vai cursar no ano seguinte, tá? Eu cursei em 2021. Agora, se eu não me engano, tá um zum. Eu perguntei a alguns sargentos, eu perguntei a alguns colegas meus, eles falaram que ainda não mudou, mas que tá para mudar aí. Então me confirme, se você é soldado e vai fazer a prova agora, me confirme essa informação, tá? Parece que agora o soldado vai fazer a prova no quarto ano. Então é uma informação que é válida para vocês aí, que vão se tornar soldados. Se eu não me engano, agora teve uma mudança de interstício e o soldado faz no quarto ano. Se não mudou ainda, comenta aqui, me dá essa informação atualizada que eu vou fixar. Show. Então, você faz, de qualquer forma, você vai fazer essa prova de cabo e depois você faz a prova de sargento. Mas vamos se ater à prova de cabo. Então, como que é? O que é cobrado? Português e matemática? Não. Não existe esses assuntos externos, né? Que é português, matemática, geografia, química, inglês. Não tem isso. As matérias e os assuntos são todos específicos internos de militares. Vou dar um exemplo aqui. Cerimonial da Marinha, cerimonial à bandeira, a Ordenança Geral para o Serviço da Armada, OGSA, Estatuto dos Militares, legislação pertinente aos militares da Marinha do Brasil. Então isso aqui é tudo matéria, tá? Cada matéria tem assunto específico ali voltado. OGSA vai ter todos os assuntos. Tradições navais é outra matéria. História dos fuzileiros navais, que é histórico dos fuzileiros navais. A gente vai saber quando foi criada a Brigada Real da Marinha, que foi criada em Lisboa e tal, quando que chegou em 7 de março de 1808. Então tudo isso você vai aprender nessa matéria de histórico. Assim, não vou conseguir lembrar tudo, mas é basicamente isso. Liderança militar, operações terrestres, patrulha. Então todos esses assuntos que eu estou falando são assuntos internos. Cada assunto desses é uma matéria específica que você vai ter que estudar para poder fazer essa prova. Eu vou dizer para você, a prova de cabo fuzileiro naval é um concurso interno de fato e que é difícil e bastante concorrido. Eu tive cerca de 10 para 11 meses estudando. Então eu mantive um preparo entre 10 a 11 meses, mas assim, bem estruturado. Eu sabia o que eu ia estudar, eu fiz cronograma, fiz planejamento, mantive uma rotina de concurseiro, mesmo trabalhando na Marinha, no CFN. Então eu ia para bordo, no tempo que eu estava disponível, eu começava a estudar ali no intervalo. Quando eu chegava em casa, 4h30, 5 horas, porque eu morava muito perto do batalhão lá em Manaus, eu já começava a estudar. Então era por dia ali 4, 5, 6 horas de estudo, muito bem estruturada, bem produtiva para poder conseguir passar, né? Então fiz a minha primeira tentativa, foi em 2020, certo? E eu passei na minha primeira tentativa. Lembrando sobre as tentativas, né? Quantas chances você vai ter para fazer a prova de cabo e a prova de sargento? Na minha etapa eram 3 chances, 3. Agora, se não me engano, você pode fazer até um requerimento para fazer 4 chances, sabe? Então, entre 3 a 4 chances você vai ter para fazer o concurso interno, a prova de cabo fuzileiro. Outro detalhe, se você fez a primeira tentativa de cabo e você não passou, você tem 2 chances, certo?
Com o requerimento tem mais 3. Então 4, se você tiver 4, você vai ficar com 3. Se você tiver 3, você vai ficar com 4 se reprovar a primeira tentativa. Uma chance por ano, tá? Você faz a prova esse ano, não passou, não saiu teu nome, ano que vem tu tem a outra chance. E assim vai. Então 3 anos seguidos ali ou 4 anos seguidos você vai ter para fazer a prova. Se você perdeu uma chance, fez a sua segunda tentativa e passou, significa que você passou na sua segunda chance e você teria 2 chances, né? A que você passou e a outra. Essas 2 chances, ela vai ser jogada automaticamente para a prova de sargento. Então se você faz a prova de cabo e você perde uma chance, automaticamente você perde também para sargento. Eu tenho que deixar isso claro para você. Foi no meu caso. Como eu fiz a minha prova, a minha primeira tentativa, e eu passei na minha primeira tentativa, significa que eu ainda tinha 3 chances intactas que eu poderia usar. Na minha prova de sargento, eu poderia reprovar 3 vezes e na quarta ainda fazer um requerimento para poder fazer. Safo? Só que aí, graças a Deus, as coisas fluíram. Eu optei para a área do preparatório, criei minha empresa e hoje eu desenvolvi preparatório para o CFN, para diversas carreiras e também específico para a prova de cabo fuzileiro naval. Eu tenho um preparatório que já está praticamente 50%, 60% desenvolvido para a prova de cabo fuzileiro, tá? No mesmo padrão desse aqui, ó. No mesmo padrão do preparatório do CFN. A única coisa que não tem ainda é o livro, porque a gente vai desenvolver, mas já tem aula dentro da plataforma. Estou desenvolvendo simulados para poder lançar dentro da plataforma. Tem apostila completa com conteúdo, uma plataforma estilo Netflix, gamificada com ranqueamento. Então assim, tá num padrão jamais visto pela concorrência aí, que a gente está desenvolvendo. E se você quiser, claro, eu já vou deixar o link aqui com acesso de 3 anos garantido aí para os primeiros 50 guerreiros ou guerreiras que queiram acessar. Poxa, Cabão, tô assistindo esse vídeo, mas a minha prova de cabo é só daqui a 2, 3 anos. Então tu vai ter acesso a 3 anos para você poder ter tempo suficiente de acesso na plataforma e quando chegar a tua vez de fazer a prova, você ter o preparatório desenvolvido e estudar para a prova de cabo e passar, sabe? Então tá aí na descrição, comentário fixado aí o link. Vou deixar também um desconto relâmpago aí. Você paga uma única vez e vai ter 3 anos de acesso, tá? Eu tô fazendo um lançamento aí de 3 em 1. Você tem 3 anos por um valor de 1 curso apenas, sabe? Então clique aí no link e comece a estudar. Então assim, você tem esse tempo, essas tentativas. Outro detalhe que eu queria trazer também é em relação a quem serviu ao exército ou à aeronáutica ou até mesmo no serviço obrigatório na Marinha. Se você já tem 1 ou 2 anos de serviço obrigatório, esse tempo de serviço vai ser averbado, agregado na tua carreira quando você se tornar soldado fuzileiro, quando você entrar para as fileiras do CFN. O que isso significa? Significa que se você tem 1 ano de serviço militar obrigatório no Exército Brasileiro, na Marinha ou na Aeronáutica, quando você entrar para as fileiras do CFN, automaticamente você perde uma chance para cabo. E não é assim, entre aspas, automaticamente. É porque existe um período de estabilidade ali, um período mínimo que você pode se tornar, que você pode garantir a estabilidade nas Forças Armadas. Se você completa 10 anos de serviço ativo nas Forças Armadas, você se estabiliza, você se efetiva. Você não pode ser mandado embora de qualquer jeito, entendeu? Você não pode ser mandado embora, a não ser que cometa um crime grave, alguma coisa do tipo. E seja expulso, né? Mas tirando isso, caso contrário, você permanece ali vitalício. Então o que é que a Marinha fez? Geralmente, antigamente, o cara que tinha 1, 2 anos, ele já tinha 2 anos de serviço. E esses 2 anos não era averbado. E aí o cara fazia a primeira tentativa da prova de cabo, reprovava. Aí fazia a segunda, reprovava. Aí quando ia fazer a terceira, o cara já tinha quase 8 anos de serviço. Entendeu? E aí esse cara, com 8 anos de serviço, mais 2 anos que ele teve de exército, ou de aeronáutica, ou de marinha, no serviço obrigatório, esse cara, ele averba. Então ele averbava 8 anos que ele estava na ativa, mais os 2 anos que ele tinha de serviço, juntava, dava 10. O que acontecia? Esse cara, ele se estabilizava como cabo. Então ele nem precisava fazer a prova para sargento para se estabilizar. Isso acontecia muito nos anos anteriores. Agora a Marinha mudou. Então a Marinha fez, não agora nesse ano, mas há uns 5, 6, 8 anos, a Marinha vem fazendo esse trabalho, que é o quê? O cara que serve
1 ou 2 anos, automaticamente esse tempo já é averbado ao tempo dele, e quando ele for fazer a prova de cabo, que ele for ver a tentativa que ele vai ter, esse cara ele não vai conseguir fazer as 3 chances dele, porque se ele for fazer as 3 chances, vai coincidir com os 2 anos, vai averbar os 2 anos dele, e ele vai ter 10 anos antes mesmo de chegar a fazer a prova de sargento. Você me entendeu? Por quê? Porque se você não passar na prova de cabo, você pode servir até 8 anos. Agora imagina, você está no 3º ano, aí você fez a prova, não passou. Aí você fez 3 anos, né, de serviço. Aí você foi para o 4º, segunda tentativa, não passou. Aí você foi para o 5º ano, 3ª tentativa, não passou. Aí você fez um requerimento e conseguiu ir para o 6º ano, fazer a última chance, a 4ª chance. Você conseguiu passar. Aí você passou aqui, deu 6 anos, certo? Se no ano seguinte você vai cursar 7 anos. No 7º ano você vai cursar. Você, quando cursa, no ano seguinte ao curso, você tem um ano de compromisso inicial de cabo. Só que dá 8 anos. Isso no 1º ano de cabo. Você está com 8 anos. No 2º ano de cabo, você já está com 9 anos, que é o tempo que você pode fazer a prova de sargento. Agora imagina, você vai fazer sua primeira tentativa de sargento no seu 9º ano de serviço na Marinha, que é o 2º ano de serviço de cabo, que é o 2º ano de cabo. Sendo que você já tem 2 anos de averbado no Exército Brasileiro. Isso aqui vai dar 11 anos. Então você já se estabilizou sem passar na prova de sargento. Então não pode. Por isso que automaticamente você perde um ano. Eu tenho que explicar isso aqui com detalhe, ninguém passa isso aqui. Eu queria trazer essa informação para você entender todos os detalhes e minúcias do processo seletivo da prova de cabo. Ok? Então, recapitulando. Matérias internas, não é português, matemática, geografia, são assuntos internos militares. São cerca de 30 matérias, 28, 29 a 30 ali, matérias disponíveis que você precisa estudar. Onde eu encontro, Cabão? A Marinha, geralmente, todo ano, no ano da prova seguinte ali, ela lança um bônus com os assuntos. E aí os assuntos estão espalhados em vários manuais militares. Manual do combatente, manual do fuzileiro naval, e por aí vai. Entendeu? Você vai pegar esses assuntos específicos e vai começar a estudar. Só que assim, como eu estou desenvolvendo já algo específico para você, você não vai ter mais esse trabalho, porque tu já vai ter a apostila atualizada dentro da plataforma, que tu pode tanto acessar na plataforma, quanto baixar lá e ficar no celular, ou depois imprimir, sem nenhum problema, com todos os assuntos do nosso preparatório aí, Operação Cabo, tá? Você vai ter dentro da plataforma as videoaulas, módulo por módulo. Então você vai ter o módulo geral, que é cerimonial, Estatuto dos Militares, RDM, OGSA, Ordenança Geral para o Serviço da Armada. Aí você vai ter o módulo lá do Manual do Combatente Anfíbio, o módulo do Manual do Fuzileiro Naval. Então tá tudo detalhado, tradição, histórico dos fuzileiros, legislação pertinente aos militares da Marinha, todos os assuntos específicos e atualizados, onde já tem módulo já disponível na plataforma, inclusive. E a apostila do conteúdo também já está disponível na plataforma. Essa é uma missão de vida que eu tenho, que eu me comprometi a desenvolver o melhor projeto voltado para a prova de cabo fuzileiro naval, para ajudar você, guerreiro e guerreira, que pretende fazer o concurso. Assim como eu, que eu passei na minha primeira tentativa, acertando 49 questões de 50 e garanti aqui a divisa de cabo, eu quero te ajudar a passar também na sua primeira tentativa. Mas, Cabão, eu já reprovei na primeira, tô indo para a segunda. Não tem problema, cara. Eu quero te ajudar a passar nessa chance. Não esperar você reprovar de novo para tentar mais uma vez e correr o risco de ser mandado embora porque não passou em nenhum do concurso. É um período de dedicação que você precisa estudar, e eu sei que estudar só com a apostila é chato pra caraca. Por isso que eu desenvolvi uma metodologia que me ajudou a acertar 49 questões de 50, a quase gabaritar a prova. Então, se você quiser, vai estar aqui na descrição. Eu vou deixar um desconto relâmpago para você e também vou deixar aqui incluso o acesso a 3 anos do Operação Cabo, que é um preparatório voltadíssimo, específico para a prova de cabo fuzileiro naval. Tá bom, mas é assim, e a prova de sargento? Aí eu posso fazer um outro vídeo para explicar, porque sim, antes de eu pedir para ir embora,
eu quis fazer a prova para poder entender como que é cobrada, e eu descobri que é o mesmo padrão da prova de cabo. Ou seja, praticamente os mesmos assuntos, porém acrescenta alguns outros assuntos específicos e redação. Então tudo isso a gente vai desenvolver também, porém primeiro eu vou desenvolver e terminar a Operação Cabo, e depois eu vou desenvolver a Operação Sargento para poder te ajudar a passar na prova de sargento também. Mas vamos primeiro focar na de cabo, né? Então eu acho que eu tirei tua dúvida sobre os assuntos internos, quanto tempo eu tive mais ou menos para estudar, cerca de 10 a 11 meses, quando que você vai fazer a prova no seu 3º ou 4º ano de soldado, dependendo aí se mudou ou não a regra. Inclusive eu quero que você comente aí, você que é soldado aí agora, se mudou para você ou não. Quanto que muda aí o salário? Isso aqui é boa, né? Normalmente aí você vai ter um aumento de R$1.000 a R$1.200, R$1.300 a mais no seu soldo, seu salário ali final. Então se você hoje recebe seus 2.200 líquido, né? 2.300, se você tiver no área alfa ali 2.500, você vai receber aí, quando se tornar cabo fuzileiro naval, você vai receber em média aí uns 3.300, 3.500. Se tiver algum auxílio, alguma coisa a mais, pode chegar até 3.800. E se for para uma área alfa da vida, supera R$4.000 aí por mês. Ok? Eu acho que é pertinente trazer essa informação. Lembrando que a rotina também muda. Você não vai ficar mais subindo guarita, é claro. Depende do batalhão, né? Tem batalhão que está um pouco escasso de soldado e, infelizmente, você... Posso até trazer um outro vídeo aqui trazendo mais informações sobre alguns batalhões que você pode servir. Se você quiser, eu quero que você se inscreva aí no novo canal, que é o canal Operação Fuzileiro. Por enquanto ainda está esse nome, mas eu pretendo mudar para poder abranger aí vários outros assuntos de carreiras militares. Então, se quiser me dar sugestão, deixa aqui teu comentário. Cabão, eu acho que combina aí tal nome. Você manda aí essa sugestão nos comentários que eu vou ler cada uma delas. Então é isso, tropa. Alguma dúvida específica sobre a carreira de fuzileiro ou qualquer outra dúvida, comenta aqui, porque eu vou ler e vou fazer um outro vídeo, quem sabe te mandar um salve aí no próximo vídeo. Safo? Se inscreva aí nesse novo canal, canal secundário, e continue nos acompanhando aí no canal Vilmar Santos e nesse canal também. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo.